E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Janderson, estamos começando mais um vídeo do Análise Leiga, o canal onde a gente analisa tudo sem ser especialista em nada. E hoje eu trouxe dois convidados que tomaram a pílula vermelha e abriram suas mentes. He's beginning to believe. Beleza? Eu sou o Jackson e tô saindo da caverna. Eu sou o Daniel e eu ainda tô com saudade do mundo das sombras. esse quer voltar. Cara, eu duvido que alguém aqui nunca tenha ouvido falar de Matrix numa aula de filosofia. Eu duvido. Pelo menos assim, na geração dos anos 2000 pra cá, acho que alguém em algum momento já deve ter ouvido falar. Entendeu? É por isso que eu acho que é mais interessante, né? Talvez fosse melhor assim pra já começar. Já é tratado como filósofo, né? É porque exatamente, o enredo de Matrix é sobre a realidade das coisas, né? É o tema principal da filosofia. Justamente. Porque essa teoria de simulação, na verdade, ficou conhecida pro povão por causa de Matrix. Mas antes de Matrix, existia gente abordando esse assunto. O próprio René Descartes, lá que fala penso, logo existo, ele duvidava sobre a realidade que ele vivia. Tanto que ele fala que o tocar pode ser simulado, a percepção de realidade pode ser simulada. Tipo assim, a gente pode viver a mesma coisa, cada um ter sua percepção sobre o que aquilo aconteceu. O pensamento que é o que não, é. Tá? Mas o pensamento, não. O pensamento, o fato é, se eu penso, logo eu existo. Justamente essa é a frase. Porque não dá pra... É uma coisa que é muito particular. Mas aí que tá a genialidade dos diretores. Ninguém assistiria um filme com a sinopse. Vem assistir o filme de um homem que está pensando se o mundo é real ou não. Ninguém assistiria esse filme. É por isso que eles colocaram Kung Fu, né? Porque todo mundo gosta de Kung Fu. Mas é tudo ali, é a luta mental, né? Sério, por isso que eles estão próximos. Não sei se vocês já ouviram o Érico Borgo falando. Sou fã, quero service. A experiência dele de assistir no cinema, né? Porque infelizmente eu não tive essa experiência. Quando Matrix saiu eu tinha 4 anos, né? Mas ele falou que quando ele tava assistindo, muita gente se levantava no meio do filme e ia embora, falando assim, isso é muito mentira, não vou assistir um negócio desse não. Justamente por isso, porque realmente o filme é difícil de mastigar. É muito difícil, é complicado. Você tem que voltar. Não, mas é porque aí eu queria que o Jadson primeiro explicasse por que ele achava que vale a pena a liberdade a todo custo, né? Mesmo que a realidade de Matrix seja ainda pior do que a ilusão, assim, teoricamente, né? Assim, viver naquela realidade vale mais a pena do que viver na ilusão. Cara, eu acho o seguinte, que é melhor ter uma vida baseada na realidade, você saber da sua existência, de como as coisas são de fato, do que viver de uma maneira, vamos ver, de uma ilusão, sendo influenciado como se fosse uma grande massa, entendeu? Eu prefiro ser ciente da realidade das coisas do que ser influenciado de uma maneira geral. Uma marionete, né? Uma marionete. Exatamente. Então é esse sentimento que leva eles suportarem, né? E também tem uma cena que o Morfeu pergunta se o Neo se ele acredita em destino. Aí o Neo responde que não acredita, né? Que ele quer fazer a própria história. Também é muito disso, né? De você querer saber a todo custo e querer escolher se você quer ou não, sem não ser só uma marionete. Exato, e é tão sério isso que o Cypher, no caso que esse enredo dessa história que nós estamos contando é mostrado no filme, é que ele só pôde escolher trair a equipe do Morfeu e Neo porque ele sabia da realidade, porque se ele não soubesse a realidade, nem isso ele poderia fazer, entendeu? Mas no caso do Neo, por exemplo, no caso do Neo, ele também teve a liberdade de escolher tomar a pílula, e ele estava na Matrix. Claro que o Morpheus, ele foi meio que pode ter sido influenciado pelo Morpheus ali pra querer despertar, né, pra querer ter a ciência das coisas, de ter a resposta das dúvidas que ele tinha, né? Que ele sempre teve a sensação de que tinha alguma coisa errada com o mundo, mas no fim das contas, no ultimato ali, ele precisou tomar a decisão estando na Matrix. Ele optou por tomar a pílula azul. Então eu não sei se o livre-arbítrio dele foi tirado na Matrix. E é justamente esse o ponto que eu trago, porque a Matrix, ela é basicamente uma simulação da realidade deles lá mesmo, só que, claro, lá no mundo, lá naquele universo, eles estão vivendo num mundo meio que pós-apocalíptico, onde tudo aconteceu, sobre tudo que já tinha que acontecer, né, a tecnologia tomou de conta da vida das pessoas e acabou se tornando aquilo dali, mas a Matrix em si, ela é basicamente uma simulação da vida que eles tinham antigamente, até ali nos anos 90. Mas aí que tá, é uma realidade que eles não tinham, né? Que eles estão 200 anos na frente.
Vamos lembrar um pouquinho o porquê que eles estão na Matrix. Por que a Matrix existe? Porque as máquinas, elas sobreviviam da luz solar. E os seres humanos fizeram uma forma de tampar a luz solar. Por isso que a realidade da Matrix, lá do filme, o mundo é uma tempestade eterna, não passa. Porque foi uma tentativa dos homens para que as máquinas morressem, né? Morressem no sentido se acabasse. Então elas viram que o ser humano é uma pilha, a forma de uma bateria de eletricidade. Então, a criação da Matrix foi para deixar os seres humanos inertes com relação a, de fato, as coisas que existem, entende? Então, nada mais é a Matrix do que uma isca para os homens ficarem desacordados e as máquinas, assim, usurparem a sua energia, sugarem a sua energia. Ah, mas aí tu tá falando do Wi-Fi. Vai que nós estamos, né? O Wi-Fi agora é um controle não é um controle não de dentro, mas um controle de fora. Exatamente. Então, com relação à questão do Neo, o Neo, a escolha dele foi sair da Matrix, né? O Cypher, ele queria voltar, mesmo tendo a noção, sabendo de fato como as coisas são. Ele decidiu voltar pra jaula, ou pra caverna, como já foi dito. Porque assim, ó, o Neo, é como o Daniel tava falando, o Neo sempre teve essa sensação, ele sempre buscou a verdade. Todos eles ali buscavam a verdade, né? O Neo, no começo do filme, tá dormindo, e o computador dele aparece lá a foto do Morpheus, dizendo que ele é o homem mais procurado da Terra e tal. Então, o Neo sabia que tinha algo diferente ali, tinha algo estranho. E quando aparece esse cara que ele tanto procurava falando assim, ó, eu vou te dar a verdade. A pessoa fala, não, procurei tanto, mas na hora de aceitar, na hora de entrar, eu não vou querer saber. Então eu acho que é por isso que o Neo escolheu também. E ele também não imaginava que era tão diferente. E o interessante é que o Morfeu, ele não fala sobre como o mundo é, né? Ele simplesmente... Pois é, isso aí eu acho um ponto importante. Aí onde eu acho que o Morpheus, ele tá errado. Aí onde ele tá, porque ele tira essa informação da pessoa, entendeu? E depois que a pessoa descobre, não tem como voltar atrás. O Morfeu foi meio babaca, né? Tira a liberdade da pessoa em escolher voltar. Tipo assim, no caso do Cypher, por que ele tá errado? Por que eu acho que ele acaba, de qualquer forma, sendo vilão? Porque ele vende os amigos dele pelo o egoísmo dele de querer viver naquela ilusão. Mas se fosse uma coisa que ele simplesmente pudesse voltar atrás, né? Que ele pudesse apagar do HD da mente dele, de alguma forma, eu acho que estaria tudo certo. A decisão dele estaria correta, né? Tá baseado no mundo que ele conhece, no mundo que ele é capaz de viver, né? E o que corrobora o que ele tá falando ali, né? Naquela cena bem icônica da carne que ele tá cortando, é quando ele vai e diz que a ignorância é uma bênção, né? Aquilo ali, eu acho que meio que tipifica o pensamento dele. Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. O fato dele não saber que a Matrix é uma ilusão, eu acho que acaba legitimando o pensamento dele, porque ele só vai descobrir que ele não tem liberdade, que tudo aquilo foi tirado dele a partir do momento que ele acorda. E quem faz com que ele acorde é o Morpheus. Então faz um sentido ele ter raiva do Morpheus. Não, entendeu? mas o Morpheus não obrigou. O Morpheus dá não a escolha. Obrigou. Não, ele não obrigou. Ele não obrigou, mas é como eu tô dizendo, ele teve a escolha também de despertar da Matrix, né? Inclusive na própria Matrix. Mas quem fez com que ele despertasse, quem levou ele a isso foi o Morpheus, entendeu? Não tô dizendo que ele obrigou. Entendi, mas eu discordo porque todos que chegam no Morfeu é as pessoas que chegam até ele. O Neo foi o contrário, porque o Neo sempre foi tipo escolhido na cabeça do Morfeu. Eu acho que sim, o filme deixa entender que todos que foram libertos foi porque eles sabiam que tinha alguma coisa diferente. Eu não peguei esse entendimento, já. Agora que o Daniel falou, eu entendi bem o ponto dele. O fato que ele tá querendo falar sobre o Cypher. E, de fato, eu compreendi. As pessoas, elas não conseguem descobrir a Matrix, ou que estão numa realidade simulada, sozinhas. No cânone, né, do Matrix, onde tem aquelas animações, só existe uma pessoa. Pelo menos é a que eu vi. Sim, o corredor, né? Que foi o corredor que ele teve que se esforçar tanto que ele acabou entendendo que estava numa simulação. Exato, foi o único, sozinho. Todos os outros precisam de uma ajuda de fora. E isso também é interessante, porque isso remete aos filósofos antigos, né? O grego. O próprio Sócrates, ele era um desses, e inclusive é citado em Matrix, quando com relações à filosofia, né? A um entendimento de saber que não sabe de nada. Isso transformou ele no sábio, né? Então, só sei que nada sei, ele falou pro oráculo, né? O momento que
ele vai se encontrar com o oráculo, é quase que... É uma coisa platônica, né? Tem a ver com a filosofia de Platão. Da caverna, né, também. Não, o mito da caverna é basicamente o seguinte: Platão, ele fala sobre essa história de homens que nasceram e cresceram amarrados no fundo de uma caverna e que a única coisa que eles podiam contemplar era a sombra projetada por uma fogueira dentro da caverna das coisas. Então, eles não viam as árvores, eles não viam os animais, eles não viam os vasos, eles apenas viam a sombra projetada por eles, né? Então, um deles consegue se libertar, sai da caverna, vê o mundo real e volta para avisar, e isso é motivo de zombaria e de incredulidade da parte que estavam presos, né? Basicamente o Cypher é o cara que saiu da caverna, viu o mundo, viu a realidade das coisas e decidiu, por achar mais cômodo, voltar a ser acorrentado no fundo dela. É que eu acho que o mito esse alegoria da caverna, eu acho que ela tá aí justamente para legitimar o pensamento do Morfeu, né? Porque ele é como se fosse esse cara, ele é como se fosse o cara que despertou, né? Fosse o prisioneiro que despertou e conseguiu ver o que tá do lado de fora da caverna, né? Só Exatamente. Que esse raciocínio, você entende que o mundo lá fora, ele é muito melhor, aparentemente. Por quê? Porque quando eles estavam presos, eles só viam sombras, eles só viam um vislumbre de uma coisa gigantesca, muito maior. No caso de Matrix, aí é onde eu acho que tá a genialidade, porque eles apresentam uma situação em que a própria vontade, o próprio desejo de liberdade, ele é colocado em xeque. Porque quando ele se depara com a realidade e compara com o que tinha lá em Matrix, porque o Cypher é o que acontece com ele, né? Ele é desperto e ele vai lá junto com lá na Nabucodonosor, lá, junto com a tropa lá do Morpheus, né? Com os caras lá. Então, ele desperta e ele pode comparar a vida que ele tinha com a vida lá na Matrix. Então, ao comparar, ele vê que lá na Matrix é uma simulação exatamente da realidade, só que com, sei lá, com menos problemas, com uma vida comum, mais cômoda, né? E eu tô falando assim, eu tô só mostrando uma perspectiva, né? Eu nem sei se eu concordo com isso, não. Essa ideia de você preferir viver numa ilusão, num mundo em que nada daquilo ali é verdade, são apenas, como na alegoria da caverna, são apenas sombras, né? São só fragmentos de uma coisa que não é verdade. Então, porque eles não tinham entendimento. Exato. É exatamente isso que o filme tá querendo mostrar, que a verdade às vezes é dura, né? A verdade, ela tem um preço, né? Tem um preço, isso, exatamente. Mas acontece que sempre foi claro pra eles que depois que eles conhecessem a verdade, nunca mais eles iam sair dali, né? O erro do Cypher foi fazer um acordo com, entre aspas, os vilões e entregar os amigos, né? Porque ele vai fazer um acordo com o Agente Smith pra dizer onde tá Nabucodonosor. Sim, os códigos de entrada de Zion, né? Ele promete a ele, né? Exatamente. O Cypher também teve a escolha de trair ou não trair, né? Pronto, pra resumir o que eu quero falar, o Cypher sempre foi ruim de escolha. E podemos dizer, não quero ficar aqui na Matrix, quero ficar de boa, não vou comer sopa aguada lá. Gente, vocês aí da Nabucodonosor, deixa eu conectado 24 horas aí na Matrix, tem problema não. Eu fico lá. Me deixa... O acordo que ele faz com o Smith é também de que também a memória dele vai ser apagada, né? De que ele só vai tomar conhecimento de quando... Até o momento da pílula, né? Então... Não, é uma nova vida. Ele pede pra ser ator, pede pra ser alguém conhecido. Né? É verdade, né? Tipo, ele pra nascer de novo, né? Na Matrix. Mas acontece, Daniel, também, vocês estão falando, Jace e Daniel, é que, não sei se vocês assistiram Animatrix. Eu assisti alguns episódios. Tem um episódio, não sei se vocês lembram do segundo filme, aquele rapaz que quando o Neo chega em Zion, ele corre pra pegar as malas do Neo, né? Sim, eu tô lembrado. Sim. Tem uma história dele na Animatrix. E na história dele, o Neo liberta ele, né? E dá pra ver a sensação das pessoas que tem dentro da Matrix, sabendo que tem algo errado. As pessoas não são felizes. Elas têm um sentimento de angústia, porque sabem que ali tem alguma coisa errada, entendeu? Então eles nunca vão ser completamente felizes. Justamente por isso, por eles não saberem a verdade. E também tem esse ponto, né? De que se a gente soubesse que tem algo de errado e aparecer a oportunidade de alguém mostrar essa verdade pra gente, a gente ia querer ou não ia querer? Com certeza, Eu tinha que falar qual é a realidade, né? Porque também é babaca. O cara sair e comer pasta. Cara, é interessante, é muito polêmico também, né? É porque assim, a Matrix é uma prisão, é uma vamos dizer assim, a cela de veludo, vamos dizer assim, né? Tudo é confortável. E é justamente pra isso. É tão boa para as pessoas não despertarem, né? Ficarem ali. Sim. Enquanto a realidade, no grosso modo, eles estão sendo sugados. Eles estão sendo sugados, a energia, né? Estão plugados lá e nunca viram nada, nunca fizeram nada. Então é exatamente isso.
a Matrix foi projetada pra ser tão boa, no caso não tão boa assim, né, que no filme a gente entende isso, se eu não me engano é no último, no penúltimo, pra que as pessoas não viessem a despertar. Então, se as máquinas são inimigas dos humanos e elas desejam que os humanos não despertem, entende? Sim. Só daí já seria motivo suficiente das pessoas quererem despertar, já que os inimigos dos seres humanos estão querendo que a gente continue na ilusão, então deveríamos não querer, querer sair, independente do preço que for, não? Mas tudo isso é explicado, pelo menos, isso é mais ou menos explicado quando eles falam, né, porque que a Matrix não quer que eles despertem, né, porque na verdade eles são meio que baterias, né, que os seres humanos fazem com que a Matrix continue funcionando, né. Exatamente. Que também é meio um erro, né, assim, de roteiro, mas tudo bem, ninguém fala sobre isso. Eu acho que o ser humano não ia dar essa energia total para as máquinas funcionarem. Pois é, eu vi isso aí, o pessoal do Nerdologia falando sobre isso aí, né, que é uma fantasia da ficção que tira um pouco do charme da obra, né. Eu vi uma teoria muito interessante sobre isso, que é que essa questão que as máquinas já inventaram outra maneira de ter energia e que essa situação deles estarem daquele jeito como é mostrado no filme é apenas mais uma camada da Matrix, onde esses que vocês falam que eles sentem que estão sendo enganados, que existe algo mais, quando despertarem terem uma camada mais profunda, que é Zion, né? Mas isso aí é uma outra questão para uma outra conversa. Então seria apenas mais uma... Essa também, porque no final não existe realidade lá em Matrix. Existe uma camada que ninguém sabe qual é. Na verdade é um ladrão. Na caixa d'água, quando a gente construir, né, a casa, tem uma caixa d'água e tem um ladrão, né? Que quando a água passa de um excesso, ela foge. E Zaya é como se fosse um recipiente para segurar essa água que tá fugindo, entende? As pessoas que não conseguem se prender ou que acabam se acordadas, teriam um lugar para ficar, mas ainda dentro da Matrix, achando elas que ainda não estão. E é por isso que é tão ruim a realidade. A rebelião toda faz parte da Matrix, né? Exatamente. Isso é o ciclo, né, que a Matrix quer. Porque, assim, o arquiteto fala que a primeira Matrix era perfeita. E então, o ser humano... Esse ponto era o que eu ia falar. Eu acho que vocês estão deixando de fora. O arquiteto falou que a primeira Matrix era um plano perfeito, né? Tudo perfeito, um mundo perfeito. E aí o ser humano não conseguiu se adaptar a essa perfeição, porque ele sentia algo errado, porque o ser humano tá acostumado em desgraça. Não é possível que seja tão bom. Foi o que o arquiteto chegou à conclusão, que o ser humano é acostumado à desgraça. Então, a segunda Matrix foi uma Matrix totalmente desgracenta. Tudo de ruim. Inferno, vampiro, lobisomem. Isso. Aí, o ser humano também não acredita que a vida é só desgraça. Então, ele sempre acordava e a Matrix sempre perdendo milhares de pilhas, né? Milhares de corpos humanos. Então, o que foi que aconteceu? Vocês sabem melhor que eu. Que o arquiteto criou a Oráculo. Para a Oráculo ser uma espécie de algoritmo para entender como o ser humano se sente melhor. Esse era o trabalho da Oráculo, né? Tipo, ajudar o arquiteto a fazer uma Matrix onde o ser humano seja capaz de permanecer nela, sem sentir algo errado. Só que quando a Oráculo fez essa Matrix, junto com o arquiteto, eles descobriram que 96% aceitava perfeitamente essa Matrix. Só que 4% não aceitavam. Então aí que veio a ideia da teoria, né, de que esses 4% seriam pra Zion, como já se falou, né? O ladrão da caixa d'água. Aí por isso eles criaram a ideia do escolhido, né? Isso. Que é libertar todo mundo da Matrix. Pra pessoa de Zion também ter uma motivação e não acreditar que Zion não é Matrix. O escolhido, na verdade, é pro pessoal de Zion, né? Pra eles acreditarem que existe um motivo e existe uma causa. Como o Merovingio fala, que tudo é casualidade, né? Sim, mas só pra concluir meu raciocínio aqui. Vai. Vocês sabiam que praticamente a Oráculo existe no mundo que a gente tá? Como assim? Não. É basicamente o algoritmo da rede social. Ela sabe o que a gente quer ver, ela sabe o que interessa a gente e faz o máximo que a gente fique ligado no celular. É como se fosse a Matrix. Então nós, teoricamente, vivemos numa simulação. Exatamente. O Instagram, o Facebook, essas coisas, é tudo uma projeção de que é... Só que no caso a gente também tá entre os programadores, né? Que a gente faz o nosso avatar, vamos dizer assim, nas redes sociais. Como a gente deveria ser. Aquele diálogo que você tem que assistir umas 10 vezes para entender a metade, que é o New Arquiteto. Então a gente vai assistindo e cada vez que a gente assiste a gente percebe algo que a gente deixou passar, né? E ali ele dá a entender muito fortemente que o Neo também não é um humano propriamente dito. Ele é uma máquina. Não é humano. Ele é uma máquina que se acha humana. Exato. Ele é uma máquina que foi criada para se achar humano. É uma inteligência artificial que ele julga ser humano. Porque, diferentemente da Oráculo, que vê de fora,
ela não conseguia compreender os sentimentos. E o sentimento mais forte que no filme mostra é o amor do Neo com a Trinity, que faz ele tomar decisões que os outros Neos não tomam. Não tomaram. Foi o único Neo que tomou a decisão. Por quê? Porque nessa vez ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi posto diante de uma decisão que ele deveria tomar no que ele estava sentindo. Não simplesmente para salvar... Seguindo o roteiro, né? Não, ele estava livre ali para justamente o Oráculo ter outros números, ter outras equações para o algoritmo. E ele poder escolher salvar a Trinity, né? Ele foi o Neo que pôde escolher salvar a Trinity. Foi. Não, tipo assim, ó. É porque eu acho que deu a entender na minha visão de filme que o arquiteto não contou com a equação do amor. Esse foi o único Neo que foi egoísta ao ponto de deixar toda a raça humana por uma mulher, né? Se for parar pra pensar, foi isso que ele fez. Não sei, é porque eu fico pensando, né? Porque no terceiro filme a gente vê a Sati, né? Que é aquela meninazinha que é filha de 2 programas da Matrix. Tem uma teoria que diz que ela é o amor. E ela foi criada ali naquele Neo. Então quer dizer que talvez o amor na Matrix foi criada porque ela tá na Matrix. Essa equação. E por isso que esse Neo sentiu o verdadeiro amor, né? A ponto de deixar Zion. Quando o Neo tá no limbo, né? Que não é nem na Matrix, nem no mundo real, naquela estação. A conversa que os pais dela têm com o Neo é que ela não tinha função. E tudo que não tem função na Matrix é descartado. Ou seja, ela era como se fosse um recipiente que ainda não estava sendo utilizado para nada. E eles vão lá e fazem um acordo com o Merovíndio para que ela não seja descartada, algo desse tipo. E na última conversa entre o arquiteto e a Oráculo, o arquiteto deixa bem claro para ela que ela tinha feito uma jogada muito perigosa. E explicando assim que o Jantos falou nesse instante, né? Que ele não sabia. E no final das contas, realmente, talvez ele não sabia, mas foi uma jogada da Oráculo em depender do Neo de tomar a decisão e mudar o rumo do que já estava programado. Exatamente. E essa decisão do Neo, essas novas informações que a Matrix captou através dele, foi justamente colocada nessa garotinha aí. E o Jansen disse no vídeo dele lá que ela tem algum papel especial. Eu acho também que tem. Eu acho que ela vai ser Oráculo. Também. Essa parte da primeira Matrix, na verdade, isso é mencionado no primeiro filme, naquele diálogo entre o Smith e o Morpheus, né? Quando ele sequestra o Morpheus, coloca ele aprisionado e ele fala, né? Sobre como que a primeira Matrix tinha falhado, né? Que ele tinha criado uma Matrix que, na verdade, ela tinha atendido todos os anseios da humanidade. Todos os desejos, tudo que as pessoas queriam eram realizados lá naquela Matrix, né? Dentro daquela vida. Só que aquilo ali vai contra o próprio instinto do ser humano, né? De tentar lutar para vencer as próprias batalhas, tentar saber viver, né, a vida, e isso por isso que ele mostrou que ela era uma Matrix falha, né? Aí a perfeita seria justamente a que reproduzia o mais próximo possível da realidade das pessoas, né? Sabia que a primeira Matrix foi projetada para ser um mundo humano perfeito, sem sofrimentos, onde todos seriam felizes. Smith também fala que chega à conclusão que o ser humano é um câncer, né? Um parasita. Porque a gente chega, se adapta e consome tudo que tá ao redor, né? É verdade. Por isso que a Matrix também não deu muito certo ali, porque o ser humano precisa ter um dilema. Exato. Não precisa remoer alguma coisa, né? Exatamente. A gente precisa reclamar, a gente é ser reclamão. É que nem a história do... Eu ia contar uma história, mas deixa pra lá. Conta a história, mano. É de uma história de um comediante que diz que o vô dele é altamente reclamão. Aí ele disse que chegou no sítio, né? Tudo bem arrumado, o quintal arrumado, o café pronto, a rede colocada pra ele deitar. Só que ele não se conteve com isso, né? Ficou procurando um pinto cego pra reclamar. Aí ele perguntou sobre o pinto e a mulher falou assim: não, aquele pinto cego já morreu faz tempo. Em vez dele ficar feliz, ele falou: tá tudo acabando aqui, não dá vontade de criar nada. Infeliz. A pessoa quer reclamar e tá tudo perfeito. A pessoa procura um pinto cego pra reclamar, o pinto tá morto e ele reclama porque o pinto morreu. É verdade. Assim é ser humano. Pois é, vocês falaram. Vocês até falaram aí sobre partes aí que o lance do arquiteto que o Jadson falou aí, eu realmente não entendi nada. Quando ele tava falando aí, eu fui aprendendo agora no que ele tava falando. Qual parte? Na parte do arquiteto, dos vários news ali, aquela parte pois ali. Não sabia. Não, aquela conversa lá você tem que assistir. Por exemplo, se eu for assistir agora de novo, eu vou ver coisas que eu não tinha visto. É porque é muito difícil. É muito difícil. Acho que até eles fazendo, tem coisa que a gente percebe que eu acho que nem era o intuito deles.
deles. Eu acho que eles pegaram Eu acho que eles fizeram uma coisa tão grandiosa que nem eles conseguem abranger tudo o que eles disseram. Eles abriram tanto o leque, que tem tantas percepções, tantas teorias sobre aquilo, que não tem como eles controlar. Tipo, a questão de Zion ser uma Deep camada. Acho que aquele foi depois. Web, né? Não, tipo assim, aquilo ali, até concordo, com certeza foi depois das falando, mas eu acho que aquilo ali eles quiseram deixar claro que foi, na minha visão. Porque o Neo vê códigos. O Neo fica cego e vê como códigos. E o principal não, característica... Mentira. Ele não vê em códigos. Ele vem em luz, né? Não, ele vem em códigos. Ele vê códigos. A cidade das máquinas, ele vê tudo, que a realidade... Tem luz, eu tenho certeza que é em luz. Mas é código amarelo. Na Matrix. Olha que eu vou ver. Jantos, mas pior do que isso, é ele parar a máquina com poder... sendo no mundo real. Exatamente, como se fosse a bala. Eu acho que aquilo ali é claramente falando que Zion é a Deep Web. Eu acho que vai abalar tudo aí, vai ser a Trinity. A Trinity morre no mundo real. Como é que ela voltou? Vai ser assim. Eu acho que estão pegando um avatar da Trinity pra deixar ele igual os remédios. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Vão usar ela. Pô, pensa bem, ela morreu, certo? Isso. Ou ele tá, por ele ser o Neo, ele tá vendo ela uma vida passada, ou então a máquina tá usando ela de alguma maneira pra ludibriar ele e deixar ele ali preso. Ou também o Neo, como ele tem o poder de mudar a Matrix em volta dele, ele pode estar criando uma Trinity. Eu vou achar muito avacalhado, eu não vou gostar não. Eu acho que ele não sabe quem ela é, né? Ele fica se pegando lá e tal. Não, mas inconscientemente eu acho que ele sabe. Cara, eu digo que o trailer ele foi feito pra enganar nós. A gente pensar uma coisa eu acho também. Queria ter assistido os 3 filmes e tal. Não, cara, mas sério, assiste, é bom. Eu vou assistir os 3 também pra ver se eu pego alguma coisa diferente. O 3 eu gostei muito, sério mesmo. Inclusive mais que o 2. Não, nem o 2 nem o 3 eu gostei. Gosto até do 2, sim, das cenas de ação, até gosto, assim, mas o 3, eles perdem muito tempo na guerra. É um texto do filme todinho. Aquela cena do Neo e do Smith, aquilo ali tu gosta. Cena, é um jogo de Play 2, aquela todinha, aquela cena ridícula. Ei, mas na época foi top, não foi... Assistindo no SBT na televisão de tubo, meu amigo, aquilo ali era mágico. Mas eu não sei não, porque assim, eu acho que tem muito a ver também com a questão da qualidade do filme, a durabilidade dele, sabe? O tempo que ele consegue não datar. Você vê que o primeiro continua bonito até hoje, e também é um filme cheio de efeito especial e tudo mais, né? Quando você vê uma cena que fica muito grotesca, muito avacalhada, você vê que não foi feito assim tão bem feito. Mas aí também tem que entender que é a tentativa e erro, né? Eles quiseram, levar um nível a mais. Mas aquela foi a cena dele que ele luta com bastão com vários Smith, foi a mais avacalhada da trilogia. Assim, a luta foi lindo, né? A luta é legal, a coreografia é massa, mas assim... A coreografia é sensacional, verdade. Não, mas aqui eu vou ser o advogado, eu vou defender. É porque vocês não entenderam a complexidade e a profundidade daquilo. Aquilo ali, na verdade, aquela luta foi tão massa que a própria Matrix não conseguiu renderizar direito a luta, entendeu? Foi por isso que ficou daquele jeito. Eles precisaram abaixar a qualidade, a própria Matrix. Chegou a arrepiar agora, Não foi 4K, foi 360p. Exatamente, Imagina você acordar e descobrir tudo que você viveu não existiu. Já pensou como iria ser se de repente o mundo que você acreditou caiu? Seus olhos vão arder, você nunca usou sua mente derreter. Morpheus o chamou, o sonho acabou, agora é pra valer. Quem descobriu a verdade nunca mais é o mesmo. As diretoras, né, agora são diretoras Wachowski, né, elas não fizeram mais nenhum filme bom depois de Matrix. De verdade, eu acho que eles não fizeram... A única coisa relevante que elas fizeram, que pra mim nem é tão bom, e nem é bom, na verdade, é Sense8. Mas teve ali seu fã, teve seu público, né, mas elas foram, assim, muito medianos no que elas fizeram. Nunca elas fizeram algo que venha, pelo menos, se comparar a Matrix. Ei, Jean, eu vou até falar uma coisa aqui, e se quiser depois pode até cortar pra não parecer polêmico e ser cancelado antes de sair, antes de existir, né? Não, mas o cancelamento às vezes é uma divulgação. É verdade. Segundo Ícaro de Carvalho, cancelamento pra quem tá preparado é um foguete. Inclusive, ele ainda tem um vídeo.
Inclusive, ele ganhou 7 milhões porque o Felipe Neto falou mal dele num Twitter. Tudo bem, mas... Então, desde já, eu tô falando aqui pra vocês. Se vocês fizerem chegar esse vídeo até o Felipe Neto e ele poder me xingar, pode ficar à vontade. Meu Twitter, vou até fazer um pra ele poder me xingar. 7 milhões, tá louco? Mas é porque ele marcou o cara falando mal. As pessoas foram ver quem era ele e chegando lá, o cara era só o maior copyright e professor de marketing digital que existe. Aí ele faturou essa bolada aí. Mas escuta, cara, eu tenho... Precisa chegar nesse ponto ainda, gente. Eu tenho medo dessa questão da lacração, cara. Tipo, né, que a gente nada contra aqui com relação, cada um faz da vida o que quiser, né? Mas, tipo assim... Vou cortar. Vai cortar? Então já que vai cortar, vou entregar logo tudo. Não, que elas mudaram, né? Então, eram homens virados mulheres e tal. Inclusive tem uma afirmação meio que polêmica, né? Creio que seja da Lana Wachowski, que ela fala que o primeiro Matrix é uma metáfora pra vida trans, né? Pronto, acabou com a infância de todo mundo. Cara, porque assim, não tem nada ali que represente isso. Tudo bem que elas são a criadora e tal, mas tipo, a pessoa pode inventar isso depois que fez e depois que virou. Criador, mas eu acho que eu entendo mais do que elas, então pronto. Não, acho que foi... Elas são criadoras, mas eu sou fã. Teve uma polêmica agora nos anos passados que o Donald Trump e outras pessoas nos Estados Unidos começaram a compartilhar sobre política de lá, usando assim, tome a Red Pill, né? Pílula vermelha, fazendo menção ao filme. E elas se levantaram dizendo, não, que a pílula vermelha não tem nada a ver com aquilo ali, que não misturasse. Então, deixa eu dizer, tenho medo. No primeiro foi muito velado, né? Mas eu tenho medo desse aqui ser escancarado e passando do ponto. Medo é esse, passar do ponto. É exagerado. Não precisava. Não precisa disso. Tipo, o medo não é nem ter isso. Porque, na verdade, a pessoa esquece a boa história e quer colocar uma lacração por cima. Tipo assim, a lacração é mais... Lacração que eu falo, gente, é tipo colocar uma pauta. Tipo, a pauta LGBT acima da história principal do filme. Colocar lá só por colocar. Não tem uma motivação por isso. Porque, na verdade, se for pra parar, o primeiro Matrix em si, a trilogia tem muito disso. Tipo, Zion, como eu falei, tipo uma festa eterna. Os caras lá estão no centro da terra, sem roupa, dançando loucamente a Loki. Celebrando o sentimento de liberdade, né? Fazer o inferno, né? Na verdade até no centro da terra debaixo da terra. Só que é pra mostrar aquele negócio de, tipo, liberdade, instinto, tipo assim, tô solto, sou bicho solto. Agora eu quero perguntar pro Jato. Jato, é melhor aquela realidade ou a realidade de Matrix mesmo? Agora. Eita, te pegou agora, hein? Agora você foi num ponto legal. Se eu soubesse que o Zion lá é uma subcamada, eu disse, não, se é pra ficar preso, eu fico na camada de cima. Ficar aqui tem mais top, né? Pelo menos aqui eu como um filé mignon. Mas o problema é que no caso lá eles não sabem. Essa é a questão. É osso. Que o Daniel aqui falou que é justamente isso. O erro foi o Morfeu não ter abrido o jogo logo. Ó, galera, é isso aqui. Tu quer ir pra lá? Mas só dá pra ver vendo. É isso que ele fala. Mas quem é que ia ver? Quem que ia querer? Chega um desconhecido com óculos sem perna, maior cara de mafioso. Pra caramba, mas estiloso. Estiloso, mas maior cara de mafioso. Diz assim, ei, cara, toma uma pílulazinha aqui que tu vai parar num canto pior do que esse. Eu ia falar, não, eles vão me dar uma boa noite Cinderela, vão roubar meus rins. Exatamente. Então, a abordagem dele, se não fosse assim, pouca gente ia querer. Mas pra finalizar aqui, duas perguntas que eu faço pra vocês. Se vocês soubessem que isso aqui é uma simulação, vocês queriam acordar? E a outra pergunta, qual simulação vocês queriam viver? Qual simulação? De qualquer coisa de cultura pop, anime, qualquer coisa. Rapaz, essa segunda aí é muito boa. Assim, o que eu queria falar lá no começo, que a gente tava discutindo sobre isso, é que eu acho que a ideia de Matrix é justamente trazer essa reflexão, né? A gente pudesse ter a noção de que tudo isso que a gente vive, na verdade, é uma ilusão, porque Matrix, a gente fala da Matrix, mas a Matrix é mais ou menos, é uma reprodução do mundo real. Eu sempre trago essa ideia. Ela é uma reprodução do que seria o nosso mundo, mais ou menos como o que a gente vive, né? O mundo do telespectador. Então, assim, baseado no que tá apresentado no filme ali, que eu tô tendo como base aquilo, né? Eu acho que eu não ia querer acordar, não. Eu acho que eu ia preferir ficar. Deixa eu aqui, que aqui tá tranquilo. Exatamente, porque pra todos os efeitos, é porque é complicado. Porque é como quando você tem um sonho, sabe? Quando você tem um sonho, falam isso, lá o Morfeu
fala pra ele quando o Neo vai despertar. Eu só saberia que o meu sonho é um sonho, se trata de um sonho, de uma coisa que não é real, que só tava na minha cabeça, a partir do momento que eu acordo. Na verdade, se eu não acordasse, não ia fazer muita diferença. Mas eu entendo que essa discussão, ela é bem polêmica. Eu tava até pensando sobre isso esses dias, eu tava me perguntando, cara, já imaginou se você fosse um homem casado, né? Pô, sou um homem casado, aí eu tenho minha esposa, eu acho ela a melhor mulher do mundo, ela perfeita, assim, absolutamente repreensível. Aí eu descubro que ela me traiu durante anos e anos com meu melhor amigo. Aí será que eu ia querer voltar pra situação de ignorância, entendeu? Claro que não, óbvio que não, entendeu? Então eu acho que a ilusão que a gente quer ter, no meu caso, né, que eu queria ter, é aquela ilusão que é confortável, né? E você se sente confortável diante dela. É nesse caso, você descobrir um adultério, uma situação que você tava sendo feito de trouxa, eu acho que você não ia querer voltar, né? De jeito nenhum. Cara, é complicado. Mas eu ainda acho que eu optaria por ficar na Matrix. Até porque também a gente fala isso, mas o sentimento da Matrix é real, né? Tudo bem que ali naquela Matrix não é real, mas no mundo onde a gente vive, se isso fosse uma simulação, o que a gente vê, o que a gente sente é real, não deixa de ser real porque é uma simulação. Exatamente. Quem morre na Matrix morre na vida real. Eu acho que é bom depois a gente fazer outro debate sobre isso, sobre a filosofia, né? Porque isso é um embate da filosofia há muito tempo. Mas, respondendo aí a tua pergunta, Jonas, eu acho que só pela possibilidade de alguém como o Morfeu chegasse pra mim e perguntasse se eu queria ou não, se eu negasse, eu já não viveria normalmente. Eu viveria na minha ideia de que, poxa vida, que era, né? Será que eu tô iludido? Como que seria a realidade? Eu acho que eu já não viveria mais comum, entendeu? Eu já não viveria mais normalmente como eu viveria se eu não soubesse que teria alguma coisa pra saber, entende? Então eu acho que eu escolheria sair. Eu acho que eu queria descobrir o que é, eu ir até o fundo, entendeu? Fundo da toca do coelho, né? Exato. E qual realidade tu queria ir? Tipo, se fosse uma simulação, tu pudesse escolher qualquer simulação. Deixa o Daniel responder na frente, vai, Daniel. Sim, tá. É de uma obra da ficção que tu tá falando? Pode ser, qualquer um. Tipo, em que mundo tu queria viver? De qualquer filme, de qualquer... Qualquer obra, né? Mas, sei não, eu queria viver na Terra-média, eu acho. Não, pronto. Um mundo que eu acho que seria bem divertido de viver, sério mesmo, que eu acho que eu já pensei sobre isso. Já pensou sobre isso? Todo mundo já pensou sobre isso, vamos ser sinceros. Todo mundo já é verdade. Com certeza, né? Agora, assim, o que eu realmente queria viver seria no mundo de One Piece, cara. Eu acho ele muito legal. Eu acho o mundo fantástico ali, as múltiplas possibilidades que tem ali, né? Aquele universo, o nosso planeta não é nada comparado ao do Luffy, do Chapéu de Palha lá. Então eu acho que eu preferia, sei lá, uma obra da ficção de cara que me venha de One Piece. É massa, mas tu queria ter comida a Gomu Gomu no ou não? Eu não queria porque eu sou crente, né? Então eu não queria. Não queria uma... Não quero nada do diabo, nem a fruta. Nada do demônio, não. Então. Já, você oferecendo essas coisas. Não, eu falei no sentido de ter algum poder, né? Pode ser só o cara, um NPC ali, tipo um cara que viu o Luffy de longe. Ninguém ia querer isso também. Chegou a assistir até a parte do Haki, né? Que eles apresentam o conceito de Haki. Sim, né? tem isso aí também, né? Não necessariamente a pessoa come uma fruta, né? Tá certo. Não, exatamente. Então, muito forte, né? Cara, eu gosto muito da cosmologia, né? As estrelas, essas coisas e tal. É uma coisa que eu gosto. Então, acho que Star Wars. É um bom mundo pra viver, sério mesmo. Ver lá planetas infinitos lá. Aliás, os dois foram os bom mundo. Também o de piratas, tipo, a pessoa ser navegadora, descobrir as coisas, né? Também é legal. Os dois, de One Piece e de Star Wars, são exploradores, né? As pessoas são exploradoras. Deixa eu pensar aqui. Primeiro sobre a pílula, se eu queria saber se era realidade ou não. Eu acho que dependendo do dia. Depende do dia que me perguntasse. Depende da série, né? Depende da série. Hoje é quarta-feira. Não, hoje é quarta-feira, não quero. Não, quarta-feira é dia de dormir. Dia de ficar em casa. Eu não ia nem ver o Morfeu, na verdade. Tô brincando. Mas de um mundo, poxa, cara, eu acho que num mundo legal aí. Pronto, sabe qual mundo eu queria ir? Não sei se você já assistiu filme, esqueci até o nome dele agora, que é com Justin Timberlake, que as pessoas não têm anos de vida, tem tempo. Eu sei, é tipo dinheiro também, né? Moeda de troca. Tempo é dinheiro. Sim. Eu queria viver naquele mundo ali sendo um bilionário. Eu não queria faz sentido. Pra ser bom, pra ser uma simulação. Mas como é o nome do filme? Como é? O nome do filme é O Preço da Manhã. Sendo bilionário, né? Porque sendo pobre também é uma desgraça. Ia durar bem pouquinho. Tem os prós e contras, né? Também. Tem os prós e contras. Igual todo mundo, igual o nosso, igual todos, né?
Sei o que está tentando fazer. Estou tentando soltar a sua mente, Neo. Mas só posso lhe mostrar a porta. É você quem tem que atravessá-la. Então, gente, a gente vai encerrar nosso primeiro episódio do podcast. Nossa, eu gaguejei bonito aqui, vocês ouviram? Você é igual o Tasmania. Essa parte tem que ficar no vídeo, viu? Então, galera, a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro episódio. Vocês, se tiver alguém que escutou até aqui, e não esquece de ir no YouTube e assistir nosso canal também, Análise Leiga. Não tem mais nada que fazer, não. Se você não tem mais nada que fazer na vida, vamos aí escutar alguém. Ei, eu tenho o que fazer, eu escuto é muito. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Vocês querem dar tchau? As últimas palavras? Agradecer aí, né? Foi legal, foi bacana. A gente sempre fala desses temas aí, quando tá por aqui e tal. Show. As últimas palavras do Jardim. Show. Vai show. Ficar. Vai ficar, não adianta mais falar alguma coisa. Então tá bom. Show. As últimas palavras. Show. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.